patrulhamento no estreito. Agora, Trump indica que os Estados Unidos devem reagir ao que ele classificou como uma ofensiva iraniana. Para a gente entender mais sobre isso, vamos falar agora com Fernando Hessel, que é observador da Casa Branca. Hessel, começo te perguntando o seguinte: a sensação que me traz é de que estamos naquele filme, O Dia da Marmota, porque há-se a guerra, há-se um acordo de paz, uma tentativa de acordo de paz, e se há uma nova investida, seja iraniana, seja dos Estados Unidos. Aí nos Estados Unidos, onde você está, também há essa sensação de que a guerra, infelizmente, está andando em círculos? Oi, Rafa. Em primeiro lugar, um prazer falar com você aqui, com os amigos do Metrópolis. O que a gente percebe é que essa guerra ela já está tida como encerrada, né? O que está faltando, na verdade, é somente assinarem os papéis de ambos os lados, tanto dos Estados Unidos quanto do Irã. E o maior perdedor dessa guerra, sem sombra de dúvida, são os Estados Unidos. Só que, conhecendo Donald Trump, a gente sabe que ele não quer dar muito braço a torcer aí. Então, por exemplo, a gente acredita que o Trump está dando aí um tempo para poder amornar essa situação. Agora, o fato do helicóptero, do Apache, que é um helicóptero absurdamente moderno, ele está avaliado aí por cerca de 100 milhões de dólares, teve esse acidente ontem lá no Estreito de Hormuz. Só que o governo do Irã, ele não reconheceu que abateu o helicóptero. Aí muitas pessoas que estão nos assistindo podem dizer o seguinte: mas o Irã está blefando, não está querendo assumir isso. Não, não é tradição do governo iraniano esconder em assumir um acidente como esse, ou um ataque contra esse helicóptero, né? Já tivemos outros casos, outros exemplos em que o Irã atacou e reconheceu, né? Principalmente no momento do início desse conflito, com drones americanos sendo derrubados e o governo iraniano assumindo isso daí. E hoje, até hoje, o Irã não se manifestou sobre esse ataque ou esse acidente, se é que a gente pode dizer assim, desse Apache ali no Estreito de Hormuz. Agora, Donald Trump afirma categoricamente que sim, que foi o Irã que atacou. Então, é preciso ter calma nesse momento, até mesmo para não voltar a atenção e, como o Trump disse, vai querer revidar. Vamos ver em que nível será esse revide. Agora, o que eu posso trazer, Rafa, aqui, é de que os Estados Unidos não têm mais condição de continuar esse conflito, até porque já foi gasto muito dinheiro, já teve muito investimento em cima desse conflito e já chegou no limite dos Estados Unidos de usar mais equipamentos, mais armamento nesse conflito. E aí acaba entrando num momento muito complicado para o governo americano, que ele acaba querendo utilizar o seu armamento reserva, e isso não é bom para os Estados Unidos. Então, já que a gente está caminhando para o encerramento dessa guerra, desse conflito, nesse cessar-fogo frágil, né, que tudo se caminha agora na via diplomática, que não haja nenhum confronto entre os dois países. Olha, a gente vai falar também com o internacionalista Rubens Duarte, ele está ao vivo com a gente. Rubens, quero te perguntar o seguinte, como o Hessel disse, a guerra se encaminha para um final, Estados Unidos claramente tendo aí que aceitar essa derrota, e o que eu me pergunto é o seguinte: ao momento em que Trump diz que vai fazer essa retaliação, diz que houve esse ataque do Irã contra esses helicópteros Apache, Trump pode usar isso como um blefe para tentar se sair por cima nesse momento final da guerra, já que a gente tem visto em vários outros momentos que ele sim blefou em relação à guerra contra o Irã? Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos e todas que assistem. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Eu concordo com tudo que foi falado por aqui. O grande perdedor dessa guerra é os Estados Unidos, sim, mas mais que os Estados Unidos é o Trump, né? Porque o Trump ele fez todo o seu capital político na imagem dele, de grande negociador, de um negociador muito hábil, muito poderoso, que consegue impor sua vontade. E o momento está muito claro que ele não está conseguindo impor sua vontade, né? Então, todos os objetivos iniciais da guerra, que era mudança de regime, fazer que o Irã parasse com o seu programa de mísseis balísticos, fazer que o Irã parasse com o seu programa de enriquecimento de urânio, nada disso foi conseguido, né? Então, de fato, para os Estados Unidos, e principalmente para o Trump, que está aumentando muito o custo
né, de manter essa guerra, é muito ruim a continuação dessa guerra. Mas existem outros atores, né, os mais extremistas, tanto de Israel quanto do Irã, que querem a perpetuação do conflito. Então, o que a gente está vendo agora é esse impasse, né? O Trump está querendo terminar a guerra o quanto antes, para que não impacte tanto assim as eleições legislativas no final do ano, e outros atores podem esperar um pouquinho mais. A derrubada desse helicóptero, de fato, é muito curiosa, porque, como foi dito, o Irã costuma dizer, não, conseguimos sim derrubar, porque demonstra poder do regime. Né? Eles falando que não derrubaram, levanta algumas questões, principalmente porque esse helicóptero, segundo Trump, estava fazendo uma operação de patrulhamento. Só que o helicóptero Apache é um helicóptero de ataque. Ele é usado para ataque, né, para operações ofensivas e não para patrulhamento. Então, o que ele estava fazendo ali, por que ele caiu, ficam todas essas questões. Mas agora, vamos ver como que isso vai se desenrolar. Lembrando que esse tabuleiro não é só o Irã contra os Estados Unidos e Israel. Tem toda uma questão regional, inclusive envolvendo o ataque de Israel ao Líbano, né, que também continua com cessar-fogo, que não é respeitado por nenhum dos dois lados. Então, quem está mais interessado em terminar tudo isso é o Trump, mas não está conseguindo. Vamos ver como é que vão ser os próximos capítulos. Hessel, o Rubens citou, então, as eleições que acontecem nos Estados Unidos em novembro, e aí eu te questiono, você que está em Washington, caso Donald Trump consiga terminar essa guerra, estamos ainda em junho, isso pode ter um impacto nas eleições, já que a gente já conversou anteriormente sobre o quanto essa guerra está atrapalhando a popularidade dele e poderia atrapalhá-lo nas eleições de novembro, ou assumir essa derrota pode, na verdade, ser aí um golpe de misericórdia nessa popularidade de Trump? Eu não acredito, Rafa. Eu imagino que o estrago já foi feito em termos da popularidade do presidente Donald Trump. Não há tempo hábil para você recuperar uma economia fragilizada. Nós já tínhamos nos Estados Unidos já com a economia muito frágil, com a inflação lá em cima e com o advento desse conflito no Oriente Médio com o Irã, isso agravou ainda mais, né? Então a gente tem a questão da política tarifária em que Donald Trump aplicou e os preços elevaram aqui. Nós tivemos a guerra agora do Irã também impactando fortemente no preço dos produtos aqui nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, mas como no mundo inteiro através do petróleo. E a gente sabe que o petróleo é uma moeda muito forte e que influencia em várias cadeias produtivas no mundo inteiro. E o americano ele é muito sensível. Então eu costumo dizer que para você construir uma casa, ela é demorada. Para você derrubar, é muito rápido. Agora, para você reconstruir, é muito mais demorado ainda. Então, eu acredito que isso vai ficar marcado na memória do americano. Vamos ver o que acontece agora em novembro, mas não haverá tempo hábil de recuperar. E o americano ele é muito sensível à questão econômica, à questão financeira. Quando você atinge no bolso do americano, ele realmente começa a sair um pouco do idealismo, da filosofia política e parte por algo muito mais palpável, muito mais objetivo. Então, eu não acredito que tenha tempo. E como o Rubens trouxe aqui, muito bem colocado, o Trump é um grande perdedor nessa guerra, né? Ele traz com muita propriedade, o Rubens analisando a questão de que ele sempre se vangloriou da capacidade de administração, de gestão, de negociação, e ele se vê numa situação bastante complexa. E por que eu falo que os Estados Unidos estavam perdendo, ou estão perdendo essa guerra, ou já perderam essa guerra? Porque um dos pontos que, inclusive, o nosso colega trouxe aqui é a questão do Líbano. A gente pode ver que o Líbano era um eixo muito importante das negociações entre os Estados Unidos e o Irã. O Irã ele pedia para que a questão Líbano fosse incluída nessa negociação. E houve uma certa reticência no início, e hoje, essa semana, você vê, na verdade, o presidente Donald Trump falando com Benjamin Netanyahu, pedindo para que ele parasse com os ataques no sul do Líbano. Ou seja, você vê, na verdade, o Donald Trump bastante inclinado às requisições, aos pedidos do Irã. Rubens, você citou aí os extremistas que fazem com que a guerra, alguns queiram que a guerra continue, citou, claro, o extremismo do lado do Irã e do lado de Israel. Nesse momento em que a derrota de Donald Trump é iminente, a derrota é aceita, inclusive, pelas comunidades internacionais, o quão essa derrota
abala a relação dos Estados